Governo Lula teve uma derrota histórica hoje no Congresso Nacional. Reunião conjunta entre Câmara e Senado impôs ao governo uma derrota na questão das fake news, lembra? Aquela tentativa de criminalizar a opinião, mas não foi só nisso não. Teve também em relação ao aborto, saidinha, que o presidente já havia vetado e caiu hoje. Muita coisa a gente vai tratar nesse vídeo, a grande derrota do presidente. E para começar, eu quero que você acompanhe comigo um vídeo do Cleitinho, do senador Cleitinho, onde ele fala a respeito do que aconteceu hoje lá no Congresso. Vamos escutar aqui o senador Cleitinho. Pessoal, estamos aqui na Câmara, aqui, vitória do povo, conseguimos manter o veto 46, esse veto que queria te criminalizar sobre a sua liberdade de expressão, chegasse na época de campanha e você tivesse uma opinião contrária, eles podiam interpretar como fake news e você pegar até 5 anos de cadeia. Quero deixar bem claro aqui que quem faz fake news na época de campanha votou ao presidente, que disse que até o trabalhador que ganhasse até R$5.000 seria isento de imposto de renda. E até agora isso não aconteceu. Que disse que ia comer picanha e tomar uma cervejinha. E agora a cerveja pode ter um aumento até de 46%. Ele que disse que ia acabar com o sigilo do cartão corporativo e colocou sigilo agora até de 100 anos. Esse atual presidente também que disse que não é legal indicar um amigo para o STF. Quem está lá hoje é o Flávio Dino. Então quem fez fake news na época da campanha foi o atual presidente. Então isso aqui é a vitória do povo. Eu quero aqui agradecer a toda a população brasileira que mobilizou e a gente conseguiu manter esse veto 46. Vamos continuar trabalhando para vocês. Vamos para cima, tamo junto. Tá aí o Cleitinho falando do veto, né? Da vitória aí deles, eles que eu digo oposição, em relação ao governo. Na verdade, vitória do Brasil, né? Porque esse veto daria ao governo a chance de criminalizar a opinião das pessoas. E o pior de tudo é que o governo queria escolher qual opinião poderia ou não ser dita. O que era ou não verdade e o que era ou não crime por consequência. Olha só comigo aqui o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Sim, 317, não 139, 4 abstenções. Então sim, a manutenção do veto, esse veto era do presidente Jair Bolsonaro, ainda quando tentaram criminalizar opinião na internet, e o não a tentativa de derrubar o veto, que era do governo Lula. Então uma vitória ampla da oposição para cima do Lula nessa questão do veto. Vou trazer para você o nome de quem votou e como votou. Peço que vou deixar rodando quando a gente conversa aqui, e você pode depois ir pausando, né? Você pode ir pausando porque é longa a lista, mas vamos ver, acompanhe comigo aqui o primeiro partido, né? Como votaram os partidos, as bancadas, e depois individualizando cada um dos deputados como votou nessa questão do veto. Acompanhe comigo. Voto por voto, como eu disse no início aqui, você tem os partidos, né? Como cada partido votou, que está em ordem alfabética, primeiro os partidos, levando em relação até o último partido, que é a União, e agora os deputados, começando pelo André Janones, né, que votou não, que ele queria derrubar o veto, né, e assim vai. Aí os partidos, agora você está vendo os deputados de cada partido, os partidos em ordem alfabética, deputado não. Passa um pouco rápido, mas você pode ir pausando, né, e voltando, e acompanhando o seu deputado de cada estado, como votou, como se posicionou. De qualquer forma, a maioria, a oposição toda e a grande, esmagadora maioria do Centrão votaram por derrubar esse projeto aí das chamadas fake news. Até mesmo o PSOL se colocava contra, né? Porque o PSOL temia que fosse criminalizada a questão dos movimentos sociais. O PSOL é muito ligado a movimentos sociais e tinha medo da criminalização. Você veja que até o PSOL está com medo do Lula. A verdade é essa, né? Até o PSOL, que é um partido extremista de esquerda, tem medo do que o Lula pode fazer com um poder amplo na mão. E se passasse esse projeto, ele teria certamente um poder amplo na mão. Então, isso assustava, inclusive, alguns setores da esquerda. O PT fechou questão aí com o Lula, mas o restante acabou indo mais para o lado da oposição. Você acompanhou aí os deputados, o voto de cada um, como cada um se manifestou em relação a esse veto. Eu quero trazer para você
um vídeo que mostra o exato momento em que aconteceu a derrubada do veto. É um vídeo rapidinho aqui, que vai mostrar para você, na Câmara dos Deputados, no exato momento em que o veto foi derrubado, a festa, né? Festa dos deputados comemorando a derrubada do veto. Acompanha comigo aqui, é um vídeo de 27 segundos apenas. Agora, vamos abrir o painel. Vitória da oposição! Vitória da oposição! Nós conseguimos, nesse momento, manter o veto do presidente no veto 46. Na prisão, Lula, ladrão! Vitória da oposição, vitória do povo brasileiro, é a oposição unida representando o Brasil. Aí o Lula foi homenageado, né? O Lula perdeu e ainda foi homenageado aí no final pelos deputados. Quero ler para você, dedicando aí todo esse nosso vídeo a essa questão do veto, e eu quero ler para você a posição do Estadão. Por que o Estadão? Todos os jornais cobriram isso, mas lembre-se que o Estadão era totalmente favorável a Lula. O Estadão foi amplamente lulista durante a eleição. Então vamos ver como é a posição do Estadão hoje e o que o Estadão filtrou de toda essa derrota do governo Lula. Acompanha comigo aqui a coluna do Francisco Leali, onde ele traz a opinião dele e, por consequência, a opinião do Estadão. À tarde e noite deste 28 de maio, com votação de vetos presidenciais no Congresso, ora derrubados, ora mantidos, é um leque de recados. A política e seus simbolismos, às vezes pregam peças, às vezes escancaram o que costuma ocorrer só a portas fechadas. Na sessão conjunta realizada pelo Parlamento, deputados e senadores indicaram ao governo Luiz Inácio Lula da Silva que a conversa e voto favorável quando se trata de sentar à mesa para tratar de dinheiro público. Já quando se esbarra em temas impregnados de ideologia partidária, a coisa pode ser diferente. Na votação sobre a definição do calendário de liberação de emendas ao orçamento, o veto de Lula foi mantido. Isso ocorreu após o governo acelerar o pagamento das verbas para redutos indicados pelos parlamentares. O resultado foi outro em assuntos caros ao ex-presidente Jair Bolsonaro e partidos de direita. O Congresso deu aval ao veto de Jair Bolsonaro ao projeto que criminalizava a disseminação de mentiras na eleição. Também derrubou o veto de Lula às saidinhas de presos e o que ameaçava convicções religiosas em relação ao uso do orçamento público. Aqui uma foto, né? O momento em que o Lira está com a mão no rosto ali, o Randolfo Rodrigues conversando com ele. O clima não está bom para os apoiadores do Lula no Congresso. No caso da criminalização da mentira eleitoral, 3 anos e 24 dias separam duas votações e expõem que a política é mesmo nuvem. Mudou o vento, mudou a nuvem. Nesta terça-feira, dia 28, por ampla maioria, 317 deputados decidiram manter o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto que extinguiu a Lei de Segurança Nacional. Ainda que o governo atual, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tivesse defendido anular o ato da gestão anterior. Em 2021, foi justamente o contrário. No dia 4 de maio daquele ano, a maioria do parlamento queria aprovar uma nova lei e a votação foi simbólica, ou seja, tinha acordo para aprovar, ainda que na época a gestão Bolsonaro fosse contra. Estava ali no texto disponível que a criminalização da disseminação de mentiras em eleição, o PSL, então legenda de Bolsonaro, foi contra. Ao lado dele o PSOL, que por motivos diversos também era contra a proposta. A direita via no texto censura nas redes sociais. Os psolistas temiam a criminalização de movimentos sociais pelo jeito que o projeto estava disposto. Os dois opostos saíram derrotados. Partidos de centro como PP, MDB, Podemos e até o Novo concordaram em aprovar o texto. Juntos,
junto com eles estava o PT, o PCdoB e o PSB. Isso lá na época ainda do Bolsonaro. Em outras palavras, a Câmara dos Deputados e mais tarde o Senado fizeram impor sua vontade, dizendo que disseminar mentiras nas eleições deveria ser crime. Bolsonaro não gostou e vetou esse trecho da lei. Só um comentário aqui, um parêntese. Na verdade, o Estadão ele é bem parcial, né? A grande imprensa é parcial e a gente precisa entender o porquê. Aqui ele vai mudar de assunto, por isso estou fazendo essa pausa para conversar com você. Veja bem, ele fala mentira em relação a eleições, fake news. Por que isso? A Globo, por exemplo, está desesperada para ser monetizada pelo uso de matérias em rede social. Quer dizer, se você, na tua rede social, seja qual for ela, você comentar uma matéria da Globo ou indicar uma matéria da Globo, ela quer ser paga por isso. Esse é o desespero. Estadão é a mesma coisa. Né? Hoje, a mensalidade, a assinatura mensal do Estadão está R$ 1,90. R$ 1,90, R$ 1,99, uma coisa assim. Pense alguns anos atrás quanto custava para você receber o jornal físico lá, o Estadão. Então as redes sociais eles derrubaram o lucro dessas empresas. Esse grande consórcio, ele está preocupado, não é questão se é mentira, se é verdade. Né? Isso sempre aconteceu. Até por sinal, você sabe por que se chama imprensa marrom? Porque tabloides lá de Londres costumavam mentir. Né? E mentiam descaradamente em suas páginas, inventavam histórias, OVNI, não sei o quê, casos amorosos de pessoas famosas para vender jornal. Daí vem o termo imprensa marrom. Quer dizer, se existe fake news é há muito tempo. A preocupação deles não é essa. A preocupação deles é financeira. As emissoras de televisão, os grandes jornais, eles estão quebrando, porque eles têm uma estrutura muito cara, enquanto que na rede social, eu, por exemplo, aqui estou gravando com um celular e posso falar com você em qualquer lugar do mundo. Então acabou o monopólio deles. Esse é o desespero. Né? Antigamente eles faziam o que eles queriam com a cabeça da gente, hoje eles não conseguem mais. Tem nada a ver com a disseminação de mentira, não sei, até porque mentir mais do que a grande imprensa, órgão nenhum vai mentir. Tanto que ela manteve, colocou, tirou do poder quem ela quis. Ela mesma se chamava de quarto poder. E eu trabalhei com a imprensa praticamente minha vida toda, então eu sei o que estou falando. Todo mundo já trabalhou, seja numa rádio, num jornal, sabe do que eu estou falando. Né? Os pega qualquer cidade, por menor que seja no Brasil, a rádio pertence ou a uma igreja, normalmente a igreja católica, ou a um político da cidade. E ela passa ali a vida inteira falando aquilo que interessa a esse político. Né? Então, se o problema fosse esse, o Estadão, que também tem proprietários com viés político, não estaria atirando a pedra, seria do outro lado, a vidraça. Não é o caso, o problema deles é financeiro. Continuando aqui, numa leitura simples, seria de se supor que mesmo o Congresso tenderia a manter suas próprias vontades, revogando o veto presidencial. Não foi assim. Com uma nova composição no Legislativo, um petista na presidência da República e o centro em crise de articulação governista, prevaleceu o veto de Bolsonaro e caiu a possibilidade de criminalizar a mentira, palavra deles, né, eleitoral. Um dos vetos de Lula foi revogado sob o argumento da bandeira religiosa e conservadora. Câmara e Senado derrubaram o ato do atual presidente para que fosse preservada a lei de diretrizes do orçamento, uma trava a gastos públicos com ações como mudança de sexo para criança e adolescente, a prática do aborto não previsto em lei. Os evangélicos capitanearam os votos que derrotaram a pauta do governo. Mais um comentário aqui nesse assunto. Gente, eu quero fazer um vídeo com vocês nos próximos dias, trazendo uma questão geral do aborto. É impressionante como o mundo inteiro luta pelo aborto. E aí uma visão religiosa, espiritual. Eu, como evangélico, eu vejo um campo espiritual em torno disso. Toda vez que algo grandioso está para acontecer, a matança de crianças é grande. E parece que algo grandioso está para acontecer, porque é um desespero. Dias atrás, a própria ONU cobrou do Brasil que regulamente o aborto. Vou trazendo essa matéria para vocês. E daqui a pouco eu vou trazer para você um vídeo de uma explicação que foi dada hoje lá no Congresso sobre essa história do aborto legal depois das 22 semanas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Assunto pesado a gente vai falar ainda hoje.
Mas a história do aborto é incrível quanto a esquerda quer desenvolver o aborto. Isso me faz lembrar, e eu não estou comparando as situações, apenas estou lembrando de um fato, do livro da ex-mulher do Collor, da Rosane Collor, onde ela conta, lembra daquela história, a gente falou em alguns vídeos atrás, onde ela conta que algumas moças grávidas foram pagas para abortar para que eles pudessem sacrificar os fetos, né, num trabalho, acho que é esse o termo que eles usam, para impedir a candidatura de Silvio Santos lá na época que o Collor foi eleito, em 1989. Quer dizer, a história de matar criança, a sede pelo sangue de criança não é de hoje, mas hoje ela está descarada, a gente vai falar sobre isso. Vamos ao próximo veto? Na sequência, o Congresso fez valer de novo sua vontade e não aceitou o corte que Lula fez no projeto que proibiu as saidinhas dos presos. Bandeira da direita, a proposta que impedia até mesmo o condenado de ir visitar a sua família saiu do parlamento como uma regra dura, avisando que os legisladores, no momento, não querem fazer concessões a detentos, mesmo que o governo tenha apelado a razões de ordem humanitária. Eu até ri aqui quando estava lendo, porque olha só o quanto é parcial aqui a coluna, né? Bandeira da direita, proposta que impedia que até mesmo o condenado de ir visitar a sua família. Eu pergunto para você, e aquela pessoa que morreu na frente de uma arma do condenado, ela pode ir visitar a sua família? Não precisa nem falar em saidinha, é só não cometer crime e ninguém vai para a cadeia, daí não precisa ter saidinha. Se a pessoa está lá dentro, tem casos que não. Mas na grande maioria ela está lá porque ela fez mal à sociedade. Ela tem que ficar lá. Lugar de preso é na cadeia, até cumprir toda a pena. Né? Eu sou totalmente favorável a uma segunda chance, até porque a minha igreja tem um trabalho, como todas as igrejas evangélicas têm, para tentar ressocializar o criminoso. Mas o meu Deus, ele é um Deus justo. E quem cometeu o erro tem que pagar por ele. Então essa história de passar a mão na cabeça de preso, chega. O herói é o policial. E o bandido, ele é o criminoso, ele é o vilão da história, e não tem conversa. Aí não é questão de ser direita ou ser esquerda, é questão de ter ou não ter caráter. Aqui, nesse ponto, essa coluna do Estadão, realmente ela foi muito parcial e muito infeliz, na minha visão. Foi mal aqui, na minha visão, o seu Francisco Leali. E como eu disse, eu estou usando o Estadão para mostrar para você que até a imprensa, que foi amplamente favorável ao Lula, hoje está se dobrando às derrotas do petista. Por último, aqui foi feito um comentário final, né, do Leali, onde ele diz: em outros tempos, quando tinha a popularidade em alta e mantinha os partidos aliados ao seu lado, sem contestações, Lula não passava por dissabores no legislativo. Mas o vento soprou em outra direção. As nuvens da política estão longe de pintar um céu de brigadeiro para o atual presidente. Poderia, para encerrar, dizer para você que em outros tempos, enquanto o Lula comprava com mensalão e petrolão toda a Câmara de Deputados e todos os senadores, ou a grande maioria, ele não tinha esse problema. Hoje ele não está conseguindo mais. Hoje tem uma coisa diferente chamada rede social. O deputado, o senador, infelizmente, uma grande parte deles até se vende, mas até certo ponto. Quando toca em assuntos que pode acabar com uma possibilidade de reeleição dele, ele não se vende mais. Tá aí para você esse primeiro vídeo, né? Ele veio para tratar, que ele é longo, mas para tratar de uma grande derrota do governo Lula e, na minha opinião, uma grande vitória do povo brasileiro contra uma esquerda totalitária e ditatorial que tenta acabar com as nossas regras, com as nossas com a nossa fé, né, judaico-cristã, e com as nossas regras de família, com os nossos valores. Dessa vez, eles perderam. Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você e toda a sua família.